Olá, meus queridos irmãos do Grupo Anselmo. Mais uma vez, é uma grande satisfação, uma grande alegria estar me dirigindo a vocês, para nós conversarmos um pouquinho sobre essas lições maravilhosas que esse Espírito nos traz, para tecer aqui as nossas reflexões, poder promover em nós as as mudanças necessárias para o nosso crescimento, né? Para o nosso caminho na nossa jornada evolutiva. E antes de nós iniciarmos, eu peço aqui que vocês curtam aí as nossas redes sociais, as nossas ferramentas digitais, do Excel, tá? Obrigado por estar conosco. E vamos em frente. Então, hoje, como já foi dito, nós queremos dar sequência a esse projeto do FEANCEL, que é um estudo, né, de todas as lições da obra ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é o livro de título Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós iremos trabalhar a lição de número 110, que fala sobre vidas sucessivas. E aí já dá para ter uma ideia do que Emmanuel quer trabalhar conosco, né? Ele quer falar da reencarnação, das nossas oportunidades de estarmos aqui, de podermos trabalhar aqui as nossas, os nossos desencontros, né? Ou seja, refazendo aí as nossas inimizades, os nossos erros, promovendo aí a que prevaleça em nossa vida a maior lei do universo, que é a lei do amor. Esta é a questão das reencarnações, né? Que nós façamos os nossos acertos, que nós possamos aqui estar sempre resgatando, né, os nossos erros, junto aos nossos irmãos de jornada, que qual erramos perante as leis de Deus, junto a eles. E eu não sei se já devo ter falado sobre isso, né? Mas cabe a gente reforçar isso. Como que Emmanuel faz, né? Como ele se procede para nos trazer essas lições maravilhosas. Emmanuel, ele busca, dentro da Escritura Sagrada, que é a Bíblia, um ensinamento do Cristo, um ensinamento do apóstolo, que gosta muito de fazer uso do apóstolo Paulo, né? E dentro desse ensinamento, ele desenvolve um texto para uma lição, né, para nós, e amplia esse ensinamento de Jesus. Às vezes, com uma ótica, dentro de uma ótica que nós ainda não nos atentamos, coisa dessa natureza. Então, esse Espírito é maravilhoso, são ensinamentos, a sua maneira de, a sua maneira precisa de sintetizar o assunto, de dar um entendimento melhor para nós sobre os ensinamentos do Evangelho, né? E para trazer esse texto de hoje, né, que ele deu o título de Vidas Sucessivas, ele buscou um ensinamento muito conhecido dentro da Bíblia, né, que é esse aqui que eu vou trazer para você. Que está registrado nesse ensinamento no livro de João, no capítulo 3, versículo 7. Na realidade, esse capítulo ele trata do encontro de Nicodemos com Jesus. Então, Nicodemos era um doutor da lei, né? Um fariseu, doutor da lei, um professor, digamos assim, né? Da lei de Moisés. E ele teve alguns encontros, ele ficou sabendo, ele presenciou algumas coisas
os feitos de Jesus. E isso começou a impressioná-lo. Ele começou a se interessar pela figura de Jesus. Então, ele pediu para que Jesus o recebesse. Só que para que ele não, a figura dele, que era uma figura de destaque, né, dentro do judaísmo, ele pediu para que Jesus o recebesse à noite. E naquela hora da noite, ele teve esse encontro com o mestre amado. E nesse diálogo, né, que é um diálogo relativamente longo, até registrado no livro de João, o livro de João tem essa característica de registrar diálogos um pouquinho mais longos, ele ele estava falando sobre o reino dos céus. E, quando ele estava falando sobre o reino dos céus, Jesus o disse que para entrar no reino dos céus seria necessário o quê? Nascer de novo. E Nicodemos não entende aquilo, né? Não entende aquilo. E ele fala, poxa, mas como um homem velho pode entrar no útero de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala para ele, mas você é um doutor da lei, né? Um professor de Israel não sabe dessas coisas. Então, estou falando aqui das coisas daqui da Terra, né, com você. Imagine se eu for discutir com você, falar com você a respeito das coisas do reino de meu Pai. Né? Então, aí Jesus diz a ele, não te maravilhes de te haver dito, é necessário nos nascer de novo. Então, nesse diálogo, Jesus está se referindo, né, nascer de novo, em outra roupagem material, né? Ou seja, em outro corpo. Ele está se referindo à reencarnação. E Nicodemos não consegue fazer entendimento sobre isso. Então, Emmanuel lança a mão desse ensinamento do Cristo para nos trazer uma lição maravilhosa sobre a reencarnação. Tá bem, meus queridos? É isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Vamos ver o texto, então, de Emmanuel? O que ele trouxe para nós? Vamos lá. Emmanuel começa assim. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Que a palavra de Jesus foi clara a Nicodemos a respeito do quê? Da encarnação. Encarnação, que é um conceito já sedimentado e, e, e que os espíritas, né, já têm isso solidificado, vamos dizer assim, dentro de si, dentro da do espírito. Né? O espírito prega exatamente isso. É isso que nos esclarece, né, que nos dá entendimento sobre as coisas, sobre a justiça divina. Tá? Então, Jesus foi claro nesse ensinamento, né, sobre a reencarnação. Que nós temos que ter aqui vidas aqui, sucessivas, passagens diversas aqui pelo orbe terrestre, onde a gente vai melhorando, degrauzinho a degrauzinho, subindo aí a escala de Jacó, e um dia, né, tenho toda a certeza que nós todos alcançaremos o topo dela, onde se encontram os mundos felizes, né? Onde a bondade, a fraternidade prevalece. Este é o propósito. Nós vamos ver a mensagem de Emmanuel. O que mais ele traz para nós? Continuando. Desviá-la, né? Ou seja, a reencarnação, a palavra de Jesus, né? Desviá-la para interpretações descabidas,
pode ser compreensível o sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana. Mas nunca os espíritos amantes da verdade. Nada contra as demais religiões, todas elas têm um propósito maior, têm um propósito de enriquecer o espírito, de buscar uma melhora, né, um caminho melhor. Mas alguns fazem essa passagem de Cristo, esses ensinamentos de Cristo, interpretam esses ensinamentos de uma forma, digamos assim, conveniente para eles, né? Então, determinadas formas de interpretação não podem ser legítimas para aquele espírito que busca a verdade sobre a vida, que busca a verdade de forma racional, né? Que é de forma vinculada à ciência, né? É um perseguidor sobre as verdades da vida, que a doutrina espírita nos traz passo a passo, nos esclarece sobre uma coisa ou outra e vem nos revelando a cada dia coisas novas. Então, o espírita é um amante da busca da legítima verdade. Por quê? Porque é isso que os ensinamentos de Cristo nos revelam, né? E essa verdade sobre a vida está nesse intercâmbio com o mundo espiritual. A gente consegue entender isso, né? Que o fato de nós morrermos não significa que tudo acabou, que a gente vai para o inferno, um vai para o céu, o outro vai estar no purgatório, tem uma chance de ser. Não. Todos são filhos do mesmo Pai e todos têm a oportunidade de refazer a sua conduta com o espírito e seguir adiante na sua jornada evolutiva. E um dia, como eu já disse aqui, alcançar o topo da escala de Japão. Bem, vamos em frente? E Emmanuel continua. A reencarnação é lei universal. É lei de Deus, né? A misericórdia divina nos dá essa oportunidade. Reencarnamos. E botar uma ordem, né? Às vezes na bagunça que a gente faz nas nossas encarnações. A gente reencarna para estabelecer a ordem. Estabelecer, então não diria nem a ordem, né? Para estabelecer a vontade do Pai, as leis de Deus nas nossas vidas. E tem que ser assim, tá? Continuando. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiças. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Olha que coisa linda. É quando a gente admite, né, a reencarnação, o conceito da reencarnação, essa lei universal, a gente consegue entender as injustiças, as desordens que, aos olhos de outros, de Deus, como injusto. Por quê? Uns têm muitos e outros têm pouco. Por quê? Uns nascem perfeitos e outros cheios de imperfeições, de dores, sem braços, sem perna, cegos, mudos, surdos. Por que isso? Que justiça é essa? Se isso se passasse somente nesse estado aqui, nesta vida. Então não tem sentido isso. Porque uns nascem lá em berço do outro, tem tudo, e outros na pobreza, na miséria. Né? Então,
a encarnação, né, a reencarnação, ela nos esclarece sobre essa, aos nossos olhos míopes, né? a, a gente vê isso como uma injustiça. Não, isso que a gente vem daqui em determinada condição para sermos experimentados, para passarmos por provas, ou, às vezes, para sofrermos uma expiação, para resgatarmos males praticados em outras vidas no passado. Então, a reencarnação nos dá este olhar, pega este olhar míope nosso e amplia a nossa visão, de forma que a gente possa fazer um melhor entendimento sobre as verdades da vida. Bom, entender aí todos os caminhos dolorosos e entender também que aqueles que fazem mau uso das oportunidades de Deus, como na riqueza, como na beleza, como no poder, virão aqui depois de uma forma diferente para se reajustar em relação à oportunidade que ele teve em vidas passadas e não aproveitou. Né? Vamos em frente, meus queridos. E continuando, Emmanuel continua. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, dos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado apenas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. É isso. Emmanuel está querendo dizer aqui para nós o seguinte, que a reencarnação é a misericórdia do Pai para conosco, de forma que nós possamos pagar as nossas condutas equivocadas com uma outra oportunidade de vida, né, aqui no orbe terrestre. Já os homens não. Como é que os homens punem aqueles que transgridem as leis? Através de penas cruéis, podem ser até, né, em alguns países, condenado à morte, ou a sofrimentos prolongados, onde? Nos cárceres. Tá certo? Já Deus não. Com a sua misericórdia divina, nos dá essa oportunidade. Meu filho, vá lá, a gente desenha uma nova reencarnação para nós. O que nós queremos para nos resgatarmos dos nossos erros do passado. E Deus fazia isso que você quer, meu filho. Então, vá lá, toma essa oportunidade para você. Então. E a gente chega aqui, às vezes, e faz tudo ao contrário. Em vez de resgatar os nossos débitos, a gente acrescenta débito ainda, né? Transgredindo ainda mais as leis de Deus. Então, a reencarnação é a misericórdia divina em ação, né? Para que nós possamos fazer os nossos resgates e reajustamentos, de forma que a lei do amor possa prevalecer em nossas vidas. Este é o propósito. Propósito maior. Bom, vamos em frente? E Emmanuel continua. A providência, todavia, corrige amando, né? Olha que coisa linda. A providência, todavia, corrige amando. Enquanto os homens nos levam à morte, né? Nos condenam à morte, eles odeiam o cárcere, né? De forma do tempo prolongado, a providência, com o amor, com a misericórdia divina, né? Com o amor de Deus, nos dá esta oportunidade de reencarnarmos e refazermos as nossas vidas. Certo? Continuando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas, com fazem os homens. Determina somente que os comparsas de dramas
nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimir uns à frente dos outros. Então, olha só, olha que coisa poética de Emmanuel, né? Que Deus nos dá, só troca a nossa roupagem, a nossa vestimenta carnal, nos dá outro corpo, e nos coloca na condição que a gente precisa para fazermos os nossos resgates, né? Ou seja, ele chama de comparsas aqui, né? Comparsas são aqueles que nós, talvez, tenhamos débitos. Então, ele nos coloca, às vezes, numa condição, ou seja, no mesmo seio familiar, onde os laços consanguíneos vão falar de forma fortemente e o amor possa se estabelecer. Então, às vezes, e por isso que nós precisamos do esquecimento. Por quê? Porque, às vezes, nós temos na nossa família, né, família consanguínea, pessoas que tiraram, espíritos que tiraram a nossa vida em vidas passadas, que são nossos inimigos, e precisam aqui desse vínculo, né? Vínculo de, às vezes, entre vínculo existente entre pai e filho, mãe e filho, irmãos consanguíneos, laços consanguíneos, são fortes para nós, de forma que o amor possa restabelecer. Então, este é o amor, né? É a maneira que Deus nos corrige, amando, de forma que o nosso amor possa também se reerguer. Vamos em frente? E Emmanuel continua. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Olha que interessante. Para a sabedoria magnânima, magnânima de quem? De Deus, ou do próprio Cristo, né? Que é seu modelo guia, é o espírito mais evoluído que nos levou para nós. Jesus batia o olho na aura de cada espírito, ele já conseguia fazer a leitura de tudo que se passou com aquele ser. Então, com essa sabedoria magnânima de Deus, né, ele coloca aqui tanto aquele que praticou o delito como aquele que foi prejudicado no mesmo patamar, né? Porque nem sempre aquele que é vítima é puro, também cometeu delitos. E talvez contra a mesma pessoa que gerou, que levou a, a ele praticar um outro delito contra aquele ser. Então, não tem santo. E não tem santo, e não tem, como é que eu vou dizer? Não existem vítimas no universo. Tudo está perfeito. Tudo está justo e perfeito. Tudo está no seu devido lugar, como tem que ser. Tá certo? Continuando. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, tá? Daquele momento. Deus não vê só isso, ele vê todo o passado. Todo o passado, o regresso, né? Continuando. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Certo? Então, nós somos vistos em um todo, não para aquele ponto em particular. Aquele ponto, ele ocorreu devido a algo do passado. Então, as coisas são vistas de forma correta. A gente nem sempre é vítima. E nem deve se colocar como vítima das coisas. Tem que se colocar que as coisas acontecem na nossa vida, não é por acaso. Tem um propósito. É para nós espiarmos, passarmos por aquela prova, porque erramos no passado. Então, a gente tem que ver com os olhos de ver, como uma oportunidade de progresso para nós.
Este é o propósito. Certo? Vamos em frente? Já praticamente finalizando o nosso bate-papo, Emmanuel fecha nosso bate-papo da seguinte forma. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. Do homem, aos nossos olhos míopes sobre as coisas. Por isso que a nossa justiça é falha, mas a de Deus não. A de Deus não é perfeita, né? Deus não é perfeito, Deus é a própria perfeição. Então, não tem nada de errado. Tá? Continuando. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue, como já foi dito aqui, ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com as bênçãos de temporário esquecimento. Então, olha que coisa linda, né, meus queridos? Então, nós somos abençoados pelo amor do Pai, com esse esquecimento, que nos dá a oportunidade de fazermos com que o amor impere em nossas vidas. E nós possamos reconstruir o livro da nossa vida, onde o final será este amor fraterno, conduzindo a nós ao topo da escada de Jacó, como já foi dito aqui, onde nós possamos teremos o merecimento de desfrutar a felicidade verdadeira. Porque a felicidade, como já disse Cristo, não é neste mundo. Bem, meus queridos, eu agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de estar me dirigindo a vocês. E eu encerro aqui o nosso bate-papo, deixando a vocês um abraço fraterno. O nosso amado Mestre Jesus, o seu sorriso amigo, acolhedor, né? De amigo mesmo, aquele espírito que sempre nos estende a mão. E que Deus nos abençoe, ilumine e guarde. Não só hoje, sempre. Beijo no coração de todos e pela paz de Deus.